Muito bom dia, é com muita alegria que eu saúdo a cada um e a cada uma de vocês que estão conosco hoje de manhã, aqui nesse primeiro culto presencial, depois de tanto tempo, depois de mais de 100 dias, onde podemos reunir de novo algumas pessoas. Nós queremos dizer que nós estamos aqui reunidos em nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E é assim que eu quero saudar a vocês e também a todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando agora pelo Facebook e também depois pelo YouTube. É importante também dizer que para que esse culto presencial estivesse acontecendo, nós estamos observando todos os protocolos que nos são pedidos, tanto os nacionais, estaduais e municipais. E é uma grande alegria poder enxergar vocês, muitos depois de muito tempo, e dizer assim que existe uma esperança, e a esperança nos move, a esperança de que também esse tempo de pandemia vai passar, de que nós vamos vencer essa etapa, esse tempo, e que Deus possa nos permitir que logo nós possamos voltar aos cultos com bastante frequência, com muitas pessoas, que possamos nos abraçar, que possamos nos beijar, que possamos estar em comunhão. Agora ainda não é tempo disso, agora precisamos ainda manter o distanciamento, mas lentamente, pouco a pouco, podemos estar de novo voltando. E eu quero vos saudar neste 11º domingo após Pentecostes, com a palavra do Novo Testamento do livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Hoje é domingo, é dia de descanso, é dia de celebrarmos o nome do Senhor, mas também essa promessa de descanso de todas aquelas aflições, de todos os problemas, de todas as necessidades, de todas as doenças. Sim, Deus nos ama e Ele quer o nosso bem. E por isso nós podemos descansar no Senhor, por isso nós podemos esperar nele, sabendo que Ele é um Deus grandioso, maravilhoso, que nos ama e que nos cuida. Sejam assim bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a comunidade para que agora nós possamos ter um tempo de oração. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu nos reúnes nessa manhã. O nosso coração está alegre, nosso coração exulta. Obrigada, Deus, porque mais uma vez, como comunidade reunida, nós podemos, ó Deus, estar reunidos, aprender da Tua palavra, Deus, Te louvar, engrandecer Teu santo nome e também clamar junto a Ti, ó Deus. Eu Te agradeço pela vida das pessoas que estão conosco nessa manhã presencialmente, também pela vida das pessoas que nos acompanham de suas casas nessa manhã e as tantas outras que terão acesso a essa gravação desse culto, Deus. Obrigada porque Tu vens nessa manhã até nós e falas ao nosso coração. Obrigada, Deus, porque desde o início desse culto nós temos sido abençoados com a Tua palavra que nos lembra que em Ti nós podemos descansar, em Ti nós podemos confiar, a Ti podemos entregar a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que somos. Nós estamos em Tuas mãos, ó Deus, e nós Te clamamos. Vem falar a nós nessa manhã, ó Senhor, vem estar conosco, nos unge com o Teu Espírito Santo. Isso nós Te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Queremos também agora louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, louvando. Guardas mil
convido para que possamos orar, confessando os nossos pecados a Deus. Pai querido, nós te bendizemos, a nossa alma te bendize, porque nós sabemos que Tu és um Deus grandioso, um Deus que nos criou, um Deus que nos ama, um Deus que nos redimiu dos nossos pecados, um Deus que nos reúne nessa manhã, um Deus que nos toca com o Espírito Santo e fala aos nossos corações e às nossas mentes. E nesse momento, ó Pai, nós queremos nos achegar a Ti e clamar pelo Teu perdão, clamar pela Tua piedade, ó Deus. São muitos os nossos pecados. Tu conheces, ó Deus, a nossa alma, conheces os nossos pensamentos, conheces as nossas ações. Sabes também, ó Deus, as tantas vezes que viemos nos omitindo, ó Deus. Tu sabes também, ó Deus, que muitas vezes nós também fraquejamos na fé. O quão muitas vezes, Deus, pequena é a nossa fé. O quão muitas vezes, Deus, o nosso coração se recusa a Te reconhecer como Senhor bondoso. E por isso nós Te clamamos, ó Deus, tem piedade de nós. Sim, nós podemos estar certos de que o nosso Deus tem piedade de nós. E todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No texto de Romanos, capítulo 4, versículo 7, nós lemos: Feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Felizes somos nós quando podemos confessar os nossos pecados e estarmos certos de que temos um Deus perdoador, um Deus que morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Por isso eu anuncio a vocês nessa manhã, não em meu próprio nome, mas no nome de Jesus Cristo, o perdão dos pecados. Amém. Glória a Deus nas maiores alturas. Também agora mais uma vez louvar e engrandecer o nome do nosso Deus com o hino Buscai Primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
Comunidade queira se colocar em pé. Faço a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, dos versículos de 21 a 28. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Te louvamos e te agradecemos pela tua santa palavra. E te pedimos, vem agora explicá-la ao nosso coração e mente, em teu nome, Jesus. Amém. Comunidade, pode se sentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e com cada uma de nós. Ao lermos o Antigo Testamento, nós temos várias referências da vinda do Messias, do Salvador de Israel. Deus, em sua imensa graça e misericórdia, havia prometido o Salvador, depois de várias vezes onde seu povo havia fracassado nas tentativas de salvação propostas por Deus. Sim, estes somos nós, homens e mulheres, pequenos e fracos, que precisam sempre de novo buscar ao Senhor. Estamos sempre querendo ser diferentes, prometendo que faremos o melhor possível, mas em algum momento novamente estaremos dando lugar à tentação e ao pecado. E com isso nós aprendemos que a vida é feita de começos e de recomeços, e estes precisam ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o único que pode perdoar-nos de todos os nossos pecados e de toda a nossa culpa. O Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, veio em primeiro lugar para a salvação do povo de Deus, ou seja, os israelitas. Povo este que Deus formou, amou e prometeu uma eterna aliança. Mas Jesus veio também para toda a humanidade, pois o amor de Deus não quer deixar ninguém do lado de fora, mas quer abranger a todos os que estiverem dispostos a aceitarem esse amor e entregar suas vidas nas mãos de Jesus. Se não o versículo mais conhecido da Bíblia, então o segundo mais conhecido diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer e não se alegra com a perdição de ninguém. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação, e isso inclui a tua vida e também a minha vida. Roberto de Suete, no livro Proclamar Libertação, edição 27, escreve:
Jesus e seus discípulos se retiraram para as regiões de Tiro e Sidão. Parece que Jesus queria se distanciar das controvérsias havidas com os escribas e fariseus, alguns versículos antes do texto que nós acabamos de ouvir. Ele estava precisando de fôlego, ele estava precisando reavaliar a sua missão. Uma retirada estratégica vinha na hora certa, principalmente porque a oposição daqueles que questionavam as suas práticas e dos seus discípulos era forte e obrigava-o a responder com firmeza diante das multidões. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Enquanto aqueles questionaram Jesus acerca da pureza e da impureza dos discípulos, Jesus, por sua vez, responde que a verdadeira impureza é aquela que vem de dentro, que vem do coração das pessoas. Esta sim contamina. No caminho dessa retirada, Jesus acabou tendo um encontro que o marcou profundamente. Tiro e Sidão fazem parte da Fenícia, que pertencia à Síria, na faixa costeira do mar do Mediterrâneo, uma região que fica entre a Galileia e o mar. Eram cidades-estado independentes e rivais, e cada um tinha o seu próprio soberano, os seus deuses e também a sua moeda. Mas Sidão acabou submetida ao domínio de Tiro. As duas cidades impunham a sua soberania aos camponeses e estes sofriam sob o peso dos impostos. Para abastecer as cidades, eles até tinham que passar fome. Quando o texto fala que Jesus foi para o lado de Tiro e Sidão, nós podemos supor que ele e o seu grupo tinham procurado a área rural, onde pensavam que poderiam passar desapercebidos. Mas isso não aconteceu. Mesmo nesses lugares mais distantes, a fama de Jesus já havia chegado. E o encontro inoportuno com aquela mulher cananeia não estava nos planos do grupo. Isso talvez explique as razões tanto dos discípulos quanto de Jesus em relação ao clamor daquela mulher. Mas ela não se deu por vencida. Ela insistiu como uma guerreira até ser atendida. E a resolução do impasse é deveras surpreendente. O texto diz que a mulher era cananeia. É uma mulher de origem não judaica, como a cananeia Raabe, ou então o centurião romano de Cafarnaum. Tanto ele como ela são mencionados segundo a sua origem étnica e não segundo o seu nome. Mas o que une a eles é o clamor deles. Ambos pedem pela cura dos seus dependentes. A mulher roga pela filha. O centurião por um dos seus servos, na verdade, um jovem rapaz. E ambos demonstram um grande apreço pelo mestre da Galileia e uma esperança sem igual no seu poder de curar doentes. No caso, as pessoas enfermas lhes são muito queridas. Uma das grandes coisas no ministério de Jesus foi a cura. E assim como ele curou, ele continua curando hoje. A mulher diz: Senhor, Filho de Deus, tem compaixão de mim. Você já disse em algum momento: Senhor, Filho de Deus, tem compaixão de mim? Tu já disseste isso uma vez para Jesus? São as mesmas palavras utilizadas pelos dois homens cegos em Mateus 9:27. Todos são movidos pela fé judaica, mesmo não pertencendo ao povo de Israel. O título Filho de Davi nos dá conta que Jesus é visto como o Messias, o libertador de Israel, há muito tempo esperado. É o enviado por Deus que curava e libertava pessoas de poderes escravizadores. E ele poderia salvar a filhinha daquela mulher. Assim deve ter pensado ela. E Jesus, no entanto, reage de uma forma totalmente inesperada, enigmática, desconcertante.
e a gente poderia até dizer ofensiva. A mulher, ela clamava, gritava de tal forma que pretendia a retirada de Jesus, que não mais se sustentou. Com seus gritos, ela acaba anunciando que o Messias está na região. E Jesus se cala, nada responde. É aquilo que nós chamamos do silêncio de Deus. Você já teve essa sensação na tua vida, assim, de que parece que Deus silenciou? Você ora, você clama, você pede e parece que nada acontece. Esta primeira reação é tão constrangedora, até mesmo que os seus discípulos não aguentam e pedem, e dizem para Jesus: despede essa mulher, pois vem clamando atrás de nós. E então vem a reação de Jesus, ríspida, demarcatória, ortodoxa, e ele diz assim: eu não fui enviado às ovelhas perdidas, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E com certeza foi duro para essa mulher ouvir essas palavras, mas pelo menos agora ela tem uma resposta. Ela ouviu algo, e ouvir algo é melhor do que o silêncio. Aqui nesse texto de Mateus, diferente do que em Marcos, não se fala de uma interpretação tipo primeiro para Israel e depois para os gentios. Mas Mateus enfatiza que Jesus veio para os perdidos de Israel. E por essa proximidade de Mateus com os israelitas, com o povo judeu, por isso ele é o primeiro dos evangelhos. A perspectiva universal da vinda de Jesus, ela vem mais tarde. Aqui agora, nesse momento, opera a exclusividade. Ou seja, o Messias veio exclusivamente para salvar Israel e as ovelhas perdidas. No desespero da resposta, a mulher se ajoelha para adorá-lo e grita: Senhor, socorre-me. É um pedido dramático, como um último recurso, e aí Jesus não tem mais como recuar, e ainda assim ele responde na mesma linha do argumento anterior, negando ajuda concreta. Ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Pão, crianças, cachorrinhos, são imagens do cotidiano de pessoas pobres. A comida é pouco, dá somente para o gasto. Primeiro é preciso saciar a fome das crianças, e se houver sobra, então os cachorrinhos poderão comer as migalhas. Onde há fartura, a prioridade são as crianças. Jesus, portanto, está correto na sua sentença. É somente na resposta que a mulher formulou para convencer Jesus que percebemos a sua intensidade e a profundidade da sua experiência. E ela concorda com Jesus e ela diz: sim, Senhor. Também ela sabe como as crianças são importantes. Aliás, a sua luta agora é para salvar a sua filha. E justamente por causa da menina, ela não desiste. Eu essa semana vi, não sei se vocês acompanharam, daquela menina de Teutônia que foi fazer um tratamento nos Estados Unidos. Eles tinham que arrecadar 10 milhões, ou um pouco mais do que 10 milhões. Eles chegaram mais ou menos perto daquele valor, e então a justiça determinou que o restante o governo deveria preencher lá para ela poder fazer esse tratamento. Será que a gente consegue se colocar nesse lugar? Ter que ir atrás, fazer coisas, não desistir, para alcançar os recursos, para salvar um filho, uma filha, algum familiar, ou seja quem for. Não entregar os pontos, dizer assim: não, mas eu vou lutar até o fim, eu vou perseverar. Do fundo de sua experiência sofrida de mulher, quem sabe sozinha, ela contra-argumenta: porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quem lhe deu tamanha força de observação para dobrar o mestre naquela hora?
Eu só posso entender que isso é a ação do Espírito Santo de Deus. É assim que Ele age. Quando tudo parece perdido, Ele ilumina a realidade e ali surge uma luzinha onde tudo parecia definitivo e sem solução. Os cachorrinhos também comem, mesmo que sejam farelos. Teologia cristã que é capaz de realçar a misericórdia de Deus e a partir de pequenos restos de coisas insignificantes, de um cotidiano sofrido e sem alternativas à vista mesmo diante de Deus, é nessa hora que acontece a fé. Quando a mulher aceitou a palavra aparentemente cheia de preconceitos por Jesus, pois cachorro eram os não-judeus, os pagãos, os gentios, ou seja, os de fora do povo de Deus, ela começa a desarmar o argumento de Jesus. Ela aceita sim que ela não é judia, ela aceita que ela não faz parte do povo, que ela não tem direitos a reclamar, mas ela, desde a sua impotência, desde a sua exterioridade e exclusão, ela clama, ouve, pensa e contra-argumenta. Você já teve essa experiência de, entre aspas, brigar com Deus, de discutir com Deus, de dizer, olha Deus, mas eu penso que isso é possível, eu penso que poderia ser assim, eu penso que o Senhor poderia me ajudar. Pessoas persistentes são pessoas que não desistem facilmente. Tem pessoas que logo desistem. Tem pessoas que dizem assim, tanto faz, se deu, deu, se não deu, né? Em geral, a gente vê que as coisas acontecem, que as coisas são conquistadas, quando a gente não desiste, quando a gente vai atrás e fica mais um pouco, e tenta mais um pouco, e pede mais uma vez. Como é que as crianças conseguem comer os chocolates antes do almoço? Pela persistência. Mãe, mas deixa eu comer. Só um pedacinho. Não, mas eu estou com muita vontade. Mas eu gostaria muito agora. Parece que quando a gente cresce, a gente meio que perde isso. E a gente vai, com aquela expressão, né? A gente vai seguindo o fluxo. E a questão de fé é uma questão de perseverança. No entanto, nós encontramos aqui uma filosofia que brota da vida vivida nas margens, nos lugares de exclusão. Há de se dar ouvido a essa gente pobre, sem eira nem beira. E finalmente Jesus se depara com a mulher e se convence. E ele diz, mulher, grande é a tua fé. Com essas palavras, Jesus mostra que ele reconhece a iniciativa e a perseverança daquela mulher. A mulher torna-se portadora de uma fé exemplar. Grande é a tua fé, afirma Jesus. E essa fé, ela contrasta em timidez a pequena fé tanto dos discípulos quanto a de Pedro. A fé demonstrada por essa mulher é a fé que agrada a Jesus. Por isso ele diz em seguida, faça-se contigo como tu quiseres. E mais, a fé verdadeira que salva a outra pessoa. Essa mulher, mesmo não sendo judia, ela foi a Jesus e creu que ele poderia fazer algo por ela e por sua filha. Em seu coração ela não duvidou, mas creu finalmente em Jesus, tanto que Jesus diz a ela que ela tinha muita fé. Que bom se Jesus pudesse dizer para cada um e para cada uma de nós, homens e mulheres de fé. Você já imaginou essa cena? Você perante Jesus, presença dele, e ele olhar para você e dizer, você é um homem de muita fé. Você é uma mulher de muita fé. Fé é crer naquilo que nós não vemos. Fé é crer no sobrenatural. Em Hebreus 11, versículo 1, nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Você está passando por alguma dificuldade, por algum problema de difícil situação? Você tem feito tudo o que pode e nada tem acontecido?
nada tem mudado. Eu quero te convidar a levar essa situação a Jesus, porque Jesus quer o nosso bem, Ele quer a nossa alegria e também a nossa salvação. Ele prometeu antes de voltar para junto do Pai que daria aos seus seguidores vida e vida em abundância. E isso inclui tudo aquilo que nós precisamos para que possamos viver a vida verdadeiramente. Aquela famosa frase, né? Não basta acrescentar vida aos anos, né? Mas nós precisamos fazer com que esses anos tenham vida. Tem pessoas que às vezes com 40 ou 50 anos viveram muito mais do que gente com 80 ou 90. O que eu tenho feito da minha vida? De que maneira eu tenho realmente aproveitado a cada dia para que eu seja feliz? Jesus, Ele quer que a gente seja feliz. Essa semana eu falei com o Chiquinho, que estava de aniversário essa semana, e nós homens que passamos dos 5.0, depois a gente não precisa mais contar, né? Mas quando a gente faz 5.0, a gente vira ampulheta, e a gente sabe que o nosso tempo está indo, e tu não tem mais 50 anos pela frente. Talvez pela graça, pela misericórdia de Deus, mas a gente precisa fazer com que esta vida valha a pena. Gente, esse dia que nós estamos vivendo hoje, ele não vai voltar nunca mais. Aquilo que nós não fizermos hoje, aquilo que nós não vivermos hoje, aquilo que nós não experimentarmos hoje, isso está perdido. E por isso eu quero te convidar a levar a tua situação a Jesus. Ele quer o nosso bem, a nossa alegria, a nossa salvação. Isso inclui a nossa vida, a vida da nossa família, a nossa saúde física, emocional e espiritual, as nossas necessidades afetivas, financeiras e tudo mais que diz respeito à nossa vida. Não é assim que Jesus quer cuidar de uma parte da nossa vida e a outra Ele diz assim: bom, isso ali tu te arruma, isso tu arranja. Na fé em Jesus nós encontramos tudo o que precisamos. Ele é o nosso Redentor e Salvador. Ele nos ama, e ninguém que vai a Jesus volta de mãos vazias, mas o Senhor preenche a cada um e a cada uma com a sua presença e o Espírito Santo. Mesmo que você esteja achando que Deus se silenciou na sua vida, saiba que a sua causa está nas mãos dele. Espere o tempo de Deus. Continue levando a sua situação, a sua presença. Não desista. Seja um homem, seja uma mulher que não desiste. Se a resposta do Senhor em relação à sua causa for não, saiba que isso também é sinal do amor de Deus para com você. Quando algo não sai como esperado, é porque Deus tem algo melhor preparado para você. Eu li essa semana uma frase que dizia assim: o não de Deus na nossa vida é uma resposta de algo do qual Ele está nos livrando. O não de Deus na nossa vida é uma resposta de algo do qual Deus está nos livrando. Essa mulher, ela não conhecia Jesus, e mesmo assim ela se dirigiu a Ele, nele confiou, e com fé sabia que Jesus podia fazer algo pela sua vida. Nós conhecemos a Jesus e sabemos o quanto Ele nos ama. Eu quero terminar dizendo que essa mulher, ela fez a coisa certa. Em primeiro lugar, ela se dirigiu à pessoa certa. Somente Jesus pode nos ajudar em todas as situações, sejam elas de fácil ou difícil resolução. Em segundo lugar, ela foi persistente. Ela não se deixou abalar pela negativa. Ela tinha um propósito no coração e não abriu mão disso. Mesmo quando os discípulos quiseram com que Jesus fosse adiante, ela permaneceu firme. Terceiro lugar, ela tinha a coisa certa dentro dela, ou seja, a fé. Ela creu e sabia que Jesus a podia ajudar. Fé é ter certeza que vai dar certo, apesar dos obstáculos e dificuldades.
creia tão somente. Ou seja, eu não sei como Jesus vai fazer, mas Ele vai fazer. Que possamos dizer como a mulher cananeia: Senhor, tem compaixão de mim, me socorre. E que o Senhor possa dizer de nós: grande é a tua fé. Felizes são os que ouvem a palavra, que aguardam e sobretudo a praticam. Amém. Eu convido que, como resposta à nossa pregação, nós possamos juntos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Assinais de paz e de graça nesse mundo que ainda é de Deus, em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças dos céus. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus, por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão, abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor, em todo teu ser transpareça o bendito sinal do amor. Oremos. Deus, Pai querido, obrigada porque Tu vieste até nós nessa manhã e nos serviste com a Tua santa palavra. Te pedimos, ó Deus, que nós possamos ser como essa mulher cananeia, que creu na Tua misericórdia, creu na Tua compaixão, creu que Tu és um Deus bondoso, um Deus que se compadece com as dores, com as enfermidades da humanidade. Dá-nos mais fé, ó Deus. Faze-nos crer que Tu és um Deus bom, um Deus rico em graça, um Deus rico em misericórdia. Que nós possamos, ó Deus, todos os dias elevar os nossos corações a Ti, apresentar os nossos corações a Ti, expor a Ti, ó Deus, tudo aquilo que vai no nosso coração, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos entristece, porque nós sabemos, ó Deus, que só Tu tens poder para curar, só Tu tens poder, ó Deus, para curar enfermidades físicas, enfermidades emocionais e enfermidades espirituais. Nos faz sadios em Ti, ó Deus. Nos dá mais fé, porque tudo que nós precisamos, Deus, para viver bem, para ter uma vida cheia de abundância, é crer em Ti, é ter intimidade contigo, é contar com a Tua compaixão, contar com o Teu ouvido atento. Ajuda-nos também, ó Deus,
nos momentos em que nós não conseguimos ouvir da Tua voz. Fala aos nossos corações, ó Deus, nos consola nas nossas dores, nas nossas mazelas. Queremos te pedir, Deus, te clamar mais uma vez pela nossa nação, te clamar, ó Deus, pelo mundo, que nos livres, ó Deus, dessa enfermidade provocada por esse vírus. Por favor, ó Deus, nós te clamamos, extermina esse vírus, ó Pai, para que nós possamos mais uma vez estarmos todos juntos, ó Deus, reunidos em comunidade, não apenas uma parte, mas todos nós, ó Deus, presencialmente, podendo olhar uns nos olhos dos outros, nos abraçarmos, ó Deus. Te peço, ó Deus, pelas tantas famílias enlutadas que têm sofrido pela perda dos seus entes queridos por conta desse vírus e tantas outras enfermidades. Nós cremos, ó Deus, que Tu tens poder para curar. E nós te pedimos, Deus, age nessa nação. Também traz cura emocional, Senhor. Tantas pessoas têm se entristecido, tantas pessoas têm enfrentado o mal da depressão, o mal da ansiedade, Senhor. Seja Tu com essas pessoas, Senhor Deus. Acalma os seus corações e mentes, dá a elas razão e sentido de viver em Ti. Opera a cura, Senhor Deus. Livra a nossa nação também da incredulidade e da falsa adoração a outros deuses, ó Deus. Nós te clamamos para que Tu sejas o nosso Senhor. Nós cremos, Deus, nós sabemos que Tu és o nosso Salvador, que Tu morreste por nós na cruz. E um dia virá para nos resgatar. E por isso nós te clamamos, Deus, nos anima todos os dias nessa esperança. A esperança de que um dia estaremos contigo. Tudo mais, ó Deus, que está em nossos corações, nós também queremos colocar na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem que partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também é jamais esquecer que há muitos que vivem na dor, e mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor, e mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor. Assim nós estamos encerrando, terminando o nosso culto deste domingo, e que a gente possa ir no amor e na paz e na alegria do Senhor Jesus, sabendo que Ele nos conhece, que Ele nos ama e que Ele nos cuida. Que todos nós tenhamos uma abençoada semana pela nossa frente. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a sua paz hoje e sempre. Amém. Vão na paz do nosso Senhor Jesus. Nos despedimos com um abraço desta maneira, e que assim o Senhor cuide e acompanhe a cada um de nós. Amém.